Graça e paz. Vamos meditar um pouco acerca dos últimos momentos de Jesus na sua última reunião que ele teve com os seus discípulos na noite que antecede a sua prisão e depois a sua crucificação. A última reunião de Jesus com os seus discípulos antes da sua morte, que acontece entre os capítulos 13 a 17, capítulos 13 ao 16, fazem parte da conversa prolongada de Jesus com os seus discípulos. O capítulo 17, Jesus conversa com o Pai, diretamente com o Pai. É a sua oração ao Pai, chamada também de oração sacerdotal. João capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Jesus vai ter, a partir daí, momentos intensos de oração. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Judas é o guia da escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus. Eles chegaram com lanternas, tochas e armas para prender Jesus. Prisão que só aconteceu porque Jesus quis que acontecesse, porque a hora dele, a hora da redenção, da cruz, tinha chegado. Então, Jesus estava em sua última noite com os seus discípulos, antes da sua prisão, possivelmente no cenáculo, uma sala grande, onde Jesus fez a última reunião com os seus discípulos. Isso aqui é na quarta-feira ou na quinta-feira. Há pelo menos duas maneiras de conceber o dia da crucificação de Jesus. Os que acreditam que foi na sexta, e tem aqueles que creem que foi na quinta-feira. Jesus sabia que era a sua última noite com os seus discípulos na terra. Isso torna ainda mais importante o conteúdo desses capítulos. Foi uma noite tremenda, tanto para Jesus como também para os seus discípulos. Noite de intimidade, Jesus abre o seu coração e faz grandes revelações. Mas também foi uma noite muito tensa para os discípulos e também para Jesus. Começando
com a identificação do traidor. Quando Jesus identifica, ele fala sobre o traidor. Aquele momento na mesa ficou tenso. João capítulo 13, versículos 21 e 22. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Repare que quando Jesus menciona a traição, fala do traidor, o próprio Jesus angustiou-se em espírito. A traição dentro de uma comunidade, dentro da família, dentro de um grupo que vive em comum, gera muito desconforto, um desconforto muito grande. Jesus, ele tem uma comoção, ele tem uma angústia em seu espírito quando ele falou da traição. O seu espírito torna-se profundamente angustiado. Poucas vezes a gente vê Jesus assim, como ele ficou aqui. Jesus angustiou-se profundamente quando teve de falar com os discípulos a respeito da traição. Mas a dramaticidade vivida por Jesus foi ainda maior. Particularmente, Jesus enfrenta um momento muito tenso nessa última noite. Marcos capítulo 14, versículo 34. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Pensa no que Jesus disse. A minha alma está triste. Não, ele disse profundamente triste até a morte. É um momento tenso, difícil, em que ele está encarando. Lucas capítulo 22, 42 ao 44. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Até o 44. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Pensa em uma coisa dessa. O suor de Jesus tornou-se como sangue, gotas de sangue caindo sobre a terra. Um momento de dramaticidade, de tensão, um momento dramático ali
aquele. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplica a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Aí diz que ele foi ouvido. Eu não creio que Jesus estivesse pedindo para ser poupado da cruz, porque isso envolvia a redenção de tudo. Jesus, ele disse no capítulo 12 de João, versículos 26 e 27, quem ama a sua vida, perdê-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Provavelmente essa fala de Jesus acontece no final do domingo de Ramos. Que hora é esta que Jesus se refere? Que hora é esta para a qual Jesus veio a este mundo? Ele disse que ele veio precisamente para esta hora. É a hora da cruz. A hora que Jesus se refere aí é a hora da sua morte, da sua crucificação, a hora da cruz. Ele diz que é para esta hora que ele veio. Na última semana, antes da sua crucificação, Jesus estava focado na cruz. Ele estava focado na cruz, pensando na cruz, no momento em que se tornaria o portador do pecado, do meu, do seu, de todos. No momento em que ele se tornaria o portador do pecado e do próprio pecador, o momento em que ele se faz pecado, em que o Pai faz dele pecado, em que ele vai receber o pecado, a iniquidade do mundo em seu corpo ali na cruz. Então, ele estava pensando na cruz. Creio que ele estava pensando nisso, nesse momento em que ele se tornaria o portador do pecado e suportaria as consequências disso. Jesus não estava pedindo para ser poupado de morrer numa cruz, mas de ser poupado de morrer antes da cruz. Ele queria ser preservado para o momento em que ele veio. 1 Pedro 2:24, texto que mostra que ele levou os nossos pecados e levou a nós mesmos
em seu corpo ali naquela cruz. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O texto mostra que Jesus carregou sobre ele, sobre o seu corpo, na cruz, os nossos pecados. E levou nós também, o velho homem, porque o texto diz que nós, mortos aos pecados, para os pecados. João 12:32 vai mostrar que Jesus, pelo seu poder do seu amor que nos atrai, assim, naquela cruz, ele fez a transferência para ele do próprio pecador, do velho homem. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele nos atraiu a si. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Este texto diz que ele foi feito pecado. Foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre ele. É na cruz, a iniquidade de todos nós. A nossa velha natureza, o velho homem. Penso que foi isso que angustiou a sua alma profundamente. Como deveria orar nesse momento de crise profunda? A sua crise, nesse momento, talvez, de crise a mais profunda de Jesus. Como deveria orar nesse momento de crise profunda? Deveria pedir ao Pai que o salvasse dessa hora? Ele não poderia orar assim, porque o propósito, a finalidade da sua vinda ao mundo era exatamente ir à cruz por nós. Jesus Cristo veio para morrer e nos levar a morrer com Ele, a fim de recebermos em nós a sua vida, pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Jesus Cristo veio para ser crucificado, se deixou ser crucificado e com sua crucificação crucificar todos aqueles que Ele veio morrer por eles. O amor de Cristo
nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos aqueles que ele veio morrer por eles. Os momentos que antecederam a crucificação foram dramáticos para Jesus. Jesus disse que a sua alma estava triste até a morte. Jesus, em agonia, orava mais intensamente, a ponto do seu suor ter se tornado como que gotas de sangue caindo sobre a terra. Você pode imaginar o tamanho desse sofrimento? Você imagina isso? Momento dramático para Jesus. Como que Jesus encarou essa crise pela qual ele passou? A dramaticidade daquele momento que antecedia a cruz era muito forte, e na cruz ficou ainda mais dramático, porque tudo aquilo que Jesus estava passando culminaria lá na cruz. Como que ele encarou esse momento? O momento mais difícil de todos os momentos, eu creio. Como ele lidou com essa crise, com essa dramaticidade? É muito importante a gente saber. Por quê? Porque nós também passamos por crises e dramaticidades na nossa vida. Não como aquela que ele passou. Aquela que ele passou é singular. Mas nós também, como seus discípulos, temos as nossas crises. Nesse momento dramático, como Jesus reagiu? Porque ele vai ser o nosso modelo, o parâmetro para nós. Como que ele reagiu? Naquele momento dramático, Jesus reagiu demonstrando alguns gestos importantes. O primeiro gesto que Jesus demonstrou foi que ele continuou confiando no Pai. Ele expressa uma confiança irrestrita no Pai, uma confiança serena, tranquila. No momento mais difícil de Jesus, ele confiou no Pai e continuou confiando. João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Sabendo Jesus que era chegado a sua hora, a hora para a qual ele veio, a hora da cruz do Calvário. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. O momento chegou, mas eu tenho um Pai, e é para o Pai que eu estou passando. Nós também devemos expressar esta confiança quando chegar a hora da nossa partida. Estaremos apenas passando deste mundo para o Pai, ou em qualquer crise, temos que confiar no Pai, continuar confiando nele. E o momento da cruz, antes de morrer, Jesus, naquela situação, ele expressou mais uma vez a sua confiança no Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vamos ler esse texto? No momento da cruz, antes de morrer, Jesus expressou mais uma vez a sua confiança no Pai. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou, morreu. Ele cultivava uma confiança profunda e íntima no Pai. Apesar de Jesus sentir a dramaticidade do momento, ele demonstra a sua confiança no seu Pai. Ele foi até o fim confiando. E nós temos que fazer o mesmo, porque Ele nos dá essa condição, por sua graça, de podermos confiar no Pai nos nossos momentos mais difíceis. Confiar no caráter do Pai e continuar confiando, porque a tendência é, quando a gente está sofrendo muito e esse sofrimento não passa, a tendência é desanimar. Mas não precisamos. Apesar do sofrimento, da crise, aquilo que estou enfrentando, que poderei ainda enfrentar, em meio a essa crise, em meio a isso tudo, preciso continuar confiando na soberania de Deus, porque Ele tem tudo sob o seu controle. Outro gesto de Jesus foi o seu amor incondicional para com os seus discípulos. No mesmo texto que foi lido, João 13, verso 1, na segunda parte do texto é dito: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que coisa preciosa e consoladora é saber que Jesus nos ama incondicionalmente. Aqui
ele mostra o seu amor incondicional pelos seus discípulos, aqueles que ele escolheu. Irmãos, Jesus não desistiu da gente. Ele foi até o fim. E quando diz até o fim, é até a cruz do Calvário, até realizar lá a obra da redenção, da minha salvação. É até a sua morte por nós. Jesus não desistiu, porque quando a pessoa está sofrendo, a tendência é desistir. Jesus não desistiu de amar. Ele não desistiu, ele não saiu fora, ele não fugiu, ele foi até o fim e foi por amor. Foi o amor que levou ele até lá, porque ele foi até lá por amor, porque ele me amou, ele nos amou. Amar até o fim e não ter desistido de nós, não ter desistido do projeto redentor dele, da finalidade pela qual ele veio. E ele veio para morrer numa cruz e com sua morte salvar todos aqueles por quem ele morreu lá. O amor dele continua, não acabou na cruz, foi até a cruz e continua, porque é amor eterno. Independente da dramaticidade do momento, das circunstâncias avassaladoras, que como um rolo compressor vindo em sua direção, Jesus não pediu para ser poupado e também não parou de amar, nem diminuiu no seu amor por nós. Porque essa é a tendência do ser humano. Quando está sofrendo muito, sofrimento grande, a tendência é parar de amar. Então, no momento mais difícil da vida de Jesus neste mundo, ele continuou confiando no caráter do Pai, confiando no Pai e amando até o fim. Um terceiro gesto é a sua submissão à vontade do Pai. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. No momento mais difícil, Jesus pediu para que o eterno propósito do Pai se cumprisse nele e por meio dele. Essa é toda a receita que temos para enfrentarmos os momentos mais difíceis, os nossos momentos. Como vamos enfrentar? Como ele enfrentou. E agora Cristo está em mim, ele vive em mim, me dando essa condição. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Como vamos enfrentar nossos momentos difíceis e dramáticos? Como? Confiando no Pai. Confiando no Pai. Apesar de tudo, confiando no Pai. Confiando no caráter do Pai. Na soberania do Pai. Porque Ele é soberano. Amando, 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 sem parar de amar, porque o amor não tem falência. E submetendo a vontade do Pai, que a tua vontade seja feita, seja realizada na minha vida. Amém?